BIM, então, é sobre o plano de execução BIM, que é um tema um pouco árido, mas que é fundamental dentro do processo de trabalho, que é organizar a participação de todos, né, os envolvidos no desenvolvimento de uma obra. Não é só projeto, é projeto, obra, execução, etc. A gente vai apresentar um pouquinho do que seria, né, um template de um BEP, e vamos ter uma participação de um convidado de Curitiba também falando sobre a sua experiência na elaboração desse documento que é tão importante para o desenvolvimento dos projetos. A primeira segunda-feira do mês é importante para discutir temas que são importantes no desenvolvimento do BIM como um todo. Queria aproveitar para agradecer ao Leandro Brito, da CW BIM de Curitiba, que entrou pela internet nos apresentando um pouco do trabalho dele. E era isso. Muito obrigado. Pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma segunda BIM. Hoje, então, nós vamos falar sobre o BEP. Tá? A nossa ideia inicial foi o seguinte: nenhum de nós aqui é um grande sabedor ou conhecedor exatamente do BEP em sua profundidade, porque isso é uma coisa bem extensa. Mas tudo que a gente fez até hoje, nas nossas segundas BIM, foi procurar, vamos dizer, difundir o conhecimento, tentar nivelar, trazer conhecimentos para dentro desse grupo, para a gente chegar numa hora que a gente ia falar disto. Ou seja, como é que a gente vai planejar para trabalhar em conjunto, organizadamente. Em essência, isso que seria o plano. Tá? Então, a gente resolveu botar isso para fora para provocar uma discussão. Essa discussão, vamos dizer, a gente vai fazer uma apresentação curta, não muito longa, sobre esse assunto. Tá? Vai ficar ao cargo aqui dos nossos especialistas do Zigurate, o Bruno e o Rodrigo. Eu sei que tem outros Zigurates por aqui, né? E eu gostaria que vocês participassem bastante. Para a participação, solicito que peçam o microfone, porque aí a gente fica com uma boa gravação do evento. Tá? E depois da nossa pequena apresentação, eu vou convidar o Leandro, da CW BIM de Curitiba. Ele vai entrar pela internet, aqui pelo Hangout, vai nos falar um pouco, porque ele já fez um plano que não... Ele vai falar do plano dele, deixar ele falar, mas, vamos dizer, é um cara que já tem uma implementação um pouco melhor do que a que nós ainda não temos aqui. Tá? E depois disso fica a conversa entre a plateia e a gente vai, como as outras vezes. Tá? Não estranhem quando eu botar ele no ar, que para falar com ele eu vou ter que ficar falando para o microfone do computador e com esse junto, para poder ficar tecnicamente gravado para depois ser divulgado pelo YouTube. Então, Bruno, quem sabe tu inicia? Bom, boa noite, pessoal. Bom, vamos falar do BEP, então. Eu tive uma experiência agora, até o final do ano passado, no curso da Zigurate. A gente desenvolveu um plano de execução BIM, mas como era questão do curso, era um projeto muito pequeno, com pouquíssimas disciplinas, era só arquitetura e engenharia, então a gente tive uma prática, mas acredito que o Rodrigo também não foi uma prática assim, muito importante para a gente, até porque não tinha muitas pessoas envolvidas, não tinha muitos projetistas e tal, então acredito que ficou mais parte da teoria mesmo, né? Então vamos começar. Eu tenho que passar aqui, tá? Então o que é o BEP, né? Para quem não sabe, tá? É um documento que deve garantir que todas as partes envolvidas, né, estejam conscientes das oportunidades e responsabilidades associadas à incorporação do BIM, né, no fluxo de projeto. Quais são os valores assim que a gente consegue com esse documento, né, que as organizações que estão envolvidas no projeto tenham uma mais-valia, né, desse projeto, né? Entender claramente os objetivos estratégicos da implementação do projeto, do BIM no projeto, tá? Perceber, né, as funções e responsabilidades a nível de criação de modelos, manutenção e colaboração nas diferentes fases do projeto. Desenvolver um processo apropriado para que todos participem efetivamente dessa implementação, né? Prever eventuais recursos, né, ou serviços adicionais que possam ser necessários para a implementação do BIM no projeto. E também, por último, né, providenciar uma base de referência, né, para futuros projetos, né, para a gente conseguir medir o progresso do projeto e o valor do projeto. Tá, e o que esse plano, então, o que esse plano ele contém? Tá? Basicamente, né, além da estratégia de implementação, né, que no início
a gente tem que implementar alguma coisa para depois seguir fazendo ela, né? Então, primeiramente, a gente implementa ele. Acredito que nunca na primeira a gente vai conseguir um sucesso, a gente vai sempre, né, aprimorando cada vez mais. Esse documento é um documento vivo, então ele é um documento que é por projeto, né? Não adianta, vou montar o meu mandate, o meu BEP, e vou sair replicando ele para sempre, né? Não é assim, né? As pessoas envolvidas são diferentes, né? Muitas vezes a tipologia de construtiva é diferente, os envolvidos são diferentes, então, para cada projeto, a gente teria que fazer um plano desse, né? Então, a gente vê quais são os objetivos desse projeto, né? Quais são os objetivos que a gente quer tirar com a implementação do BIM no projeto. Desses objetivos, né, a gente insere os usos, né? Que os objetivos geram os usos, né? Aí tem os entregáveis, né? A revisão de todos os processos também, as responsabilidades, matriz de responsabilidade e a organização em si do projeto, de como é que a gente entrega, como é que a gente recebe os documentos e os modelos. Né? Então, seguindo assim o primeiro plano que eu tive... Existem alguns templates, né? O primeiro que eu peguei para dar uma olhada é o da Penn State University. Eu não sei se alguém já teve contato com ele. Eu não sei se... Eu acredito que eles foram os primeiros a criar esse tipo de documento para a implementação BIM em projetos, né? Hoje tem várias outras universidades do mundo inteiro. A gente tem aqui também hoje o da CEBIC, né? ABDI, desculpa, isso. Que é bem completo, ainda não tive assim muito tempo de estudar ele, mas ele parece ser um plano bem completo. Eles têm planilhas já de explosão de obra e tudo. Parece bem interessante. Acho que é uma dos nossos próximos focos aí também, a trazer um pouco desse nosso aqui que a gente já existe aqui no Brasil, né? Então, a partir do Penn State, então, lá no curso, até inclusive, a gente dividiu praticamente em 4 etapas, né? A montagem, a implementação desse plano, tá? A primeira etapa, então, que seria identificar os objetivos do projeto e os usos BIM a implementar nesse projeto. Tá? Basicamente, a gente vê o que a gente quer fazer com esse modelo, o que a gente quer extrair desse modelo e encaixar essa nossa necessidade. Eu quero baixar custo, eu quero fazer compatibilização, eu quero ter uma obra mais rápida, eu quero ter menos erro na obra. Então, até, inclusive, a Penn State University ela listou, né, vários usos do modelo, que a gente pode... Quais são os usos que a gente pode fazer... Meio redundante, é o uso que a gente pode usar no modelo, né? Então, né, modelação das condições existentes, o design autoral, né, das disciplinas, análise energética, né, são 20 e poucos orçamentação, são 20 e poucos que eles já listaram, eu já sei que tem listas que tem mais de 200 usos que a gente pode dar para esse modelo, né? Então, a gente quer fazer uma coisa, a gente encaixa essa no uso, a gente dá as prioridades para essas coisas. Por quê? Porque essas coisas dependem de muitos outros fatores que não são somente eu quero fazer orçamentação, né? Não é simplesmente pegar um modelo e dizer como é que vai ser ou não. A gente tem que ter a tecnologia para fazer isso, a gente tem que ter a pessoa que sabe fazer isso. Os modelos têm que estar preparados para fazer isso, né? Então, isso tem que ter sempre uma combinação muito importante, principalmente antes de começar, né, a modelagem propriamente dita do modelo que vai ser extraído desses usos, né? Depois, nesses templates, o que a gente faz? A gente coloca os usos em função do tempo, né? Que seria ali a fase de estudo preliminar. O que a gente faz no estudo preliminar? A gente faz modela o terreno, modela a condição existente do que tem lá hoje. A gente já consegue fazer uma orçamentação com modelo simplificado. Depois tem a parte de projeto, onde tem ali o design autoral da arquitetura, entre as outras disciplinas. Análise energética pode ser feita nessa fase, né? Fase de construção e a fase de operação, né? São essas as 4 fases, né, que a gente mais ou menos divide na parte do plano. A segunda etapa, que seria conceber o processo de projeto em BIM, né? A maioria das organizações do escritório já tem os seus processos internos, as consultoras e incorporadoras já têm os seus processos de construção, de implementação. Agora seria a hora de juntar isso, né, num processo BIM, com os usos, com os entregáveis, com os recebíveis. Então, eu montaria um mapa global de nível 1, que seria o mapa global do projeto, né, colocando os usos nas suas fases, o que eu recebo, o que eu entrego nas suas fases. E um mapa mais detalhado, que seria o mapa de nível 2, que seria o mapa de cada uso, né? Por exemplo, o design de autoria da arquitetura, ele tem o seu padrão, ele recebe o terreno, ele olha a legislação, faz a primeira análise, manda para o cliente aprova, vamos seguir.
Então, é basicamente, né, aqui tem um exemplinho também. Isso aqui seria o mapa global do plano de execução BIM nível 1, que tem as fases do projeto, separada por quais são os usos, né, que a gente vai fazer desse modelo. Então, a gente entrega um modelo de arquitetura simplificado do estudo preliminar, já consegue orçar, já consegue fazer algumas análises energéticas, já consegue fazer algum pequeno planejamento, né? Aí isso gera uns entregáveis, que gera um modelo de arquitetura, depois vem um modelo de estrutura, e de map, do que tiver de projetista, né? Passa para um modelo já mais de construção, e assim por diante, né? Isso aqui eu acho que todo mundo já tem contato, né? Não tem muito que... Aqui é só um exemplo básico de design de autoria da arquitetura. Recebe as informações, né? Aprova com o cliente, não aprova, volta, não aprova, volta, aprova, passa para a próxima fase, né? Colocando sempre mais coisas no modelo, mais informação. Você quer falar alguma coisa? Não, cara, esse aqui é um exemplo do meu trabalho, do curso. Mas é basicamente o exemplo lá da Penn State, que eles têm até esse padrãozinho aqui, é disponibilizado por eles, né? A etapa 3 seria a classificação, a caracterização das trocas de informação, que é basicamente uma tabela gigantesca de explosão da obra. Não sei quem é que já teve contato assim com ela. Quando a gente olha a primeira vez, fica assustado, né? Porque são... Não sei nem dizer quantos elementos são, mas são milhares. Então, a gente tem os outputs, que são os modelos, né? E os inputs são o que a gente recebe, que a gente vai extrair informação desse modelo, né? Aí, nesse caso, também foi a planilha lá do nosso curso. A gente ia fazer uma análise energética, que acabou não fazendo. A estimativa de custos, né? Esse foi um modelo de arquitetura preliminar. Desculpa, a modelação das condições existentes para fazer a análise energética e depois fazer o projeto de arquitetura, enfim... Que lá, no caso, era a faculdade do Porto, a gente tinha que fazer uma reabilitação energética num dos edifícios, né? Então, a gente classificou os elementos, a gente nomeou eles, como eram muito poucos elementos, essa planilha não é tão grande quanto uma explosão de obra da ABNT ou de qualquer outro membro que faz classificação, Omniclass, ou Uniformat, né? Que são... A gente fez uma coisa bem simplificada. Então, qual é o lote que o elemento vai ser entregue, para quem vai ser entregue, quando vai ser entregue, quem que é o dono desse elemento, em qual fase do projeto, quando que ele coloca a informação, se a informação já vem desde o início, se precisa que ela já vai desde o início, ou ela pode entrar mais para frente no projeto, se os elementos já vão ser, o formato deles já vão ser detalhados ou não, né? Vai estar tudo nesse tipo de planilha. A etapa 4 é a etapa para a gente esclarecer a metodologia de colaboração, né? Determinar os requisitos de infraestrutura tecnológica e definir os sistemas de controle que a gente vai fazer em relação a esse modelo. Na metodologia de colaboração, a gente define o método de comunicação que será utilizado no desenvolvimento do projeto, né? Se a gente vai usar vai ser por e-mail, vai ser por algum site, a gente vai comprar alguma licença de algum site que vai fazer o gerenciamento das informações, né? A gente faz uma lista de modelos, né? Como é que a gente quais modelos vão existir, quem vai fazer parte desse modelo, né? E o nível de desenvolvimento de cada modelo, né? Que entra naquela outra planilha que estava ali anteriormente. Qual vai ser a estratégia de partição desses modelos, dependendo da tecnologia não, da infraestrutura que a gente tem, né? Os arquivos ficam muito pesados, a gente tem que dividir os modelos por pavimentos, por o que for, né? A estratégia de partição deles é mais pela falta de tecnologia, não, de recursos, né? A matriz de responsabilidades, né? Quem é que é o responsável pelo aquele elemento em qual fase do projeto? Normalmente a arquitetura começa lançando a maioria dos elementos, aí depois entraria o que? A estrutura, né? Então a arquitetura já não tem mais a estrutura dela modelada, já entra a estrutura, depois modulação e os outros complementares também, né? Quais são os requisitos de segurança? Às vezes tem que ter alguma confidencialidade maior em algum tipo de modelo, algum tipo de projeto. Como é que isso vai ser feito, né? Quem que vai cuidar dessa parte, né? Sistema de coordenadas, que a gente acha que é uma coisa muito simples, né? Que é só pegar o modelo, adquirir as coordenadas, mas a gente ainda tem bastante dificuldade em receber os modelos na posição.
né? Como a gente vê assim, a gente vai no corte, tá, agora está certo no corte. Aí olha na planta, o negócio, putz, eu tenho que inserir um CAD dentro do negócio para ver, para chamar, para pegar um elemento que não estava aparecendo para botar. E quais são também os requisitos de infraestrutura tecnológica que a gente vai ter que ter para conseguir chegar naquele uso, né? Eu quero fazer orçamento, mas eu não tenho quem olhe, não sei quem faz em BIM o orçamento, eu não sei como é que eu vou modelar, né? Não passo para o meu projetista como é que ele tem que modelar. As coisas a gente não consegue também adivinhar tudo, né? Então isso é bem importante também, né? E como é que é feito, né, o sistema de controle de qualidade, né? Quais são as estratégias de controle que a gente vai fazer? Se vai ter uma pessoa que vai gerenciar esse controle dos modelos, se cada escritório, fornecedor do seu modelo tem dentro do próprio escritório alguém que valide esse modelo para que, né, o modelo já chegue para o cliente numa situação assim que ele não tem que conferir se a parede está no nível ou se o forro foi feito no pavimento de baixo, né? Esse tipo de coisa a gente tem que combinar também antes se vai ter uma pessoa que vai gerenciar tudo isso ou se o modelo já vai sair do projetista já que deveria ser, né? Eu acho, na minha opinião, fiel, né, ao que foi combinado. E lembrando que tudo tem que ser combinado anteriormente. A gente não consegue, depois que o negócio está feito, lá a gente mudar. Não, agora a tua janela vai ser feita todas do nível osso, ou foram modeladas todas do nível acabado. E como é que vai ser feita também a verificação, né, do controle de qualidade? Se a gente vai utilizar algum software externo, se vai fazer clash detection, se vai ter alguém com um olho muito bom lá que vai passear pelo modelo o tempo inteiro para conseguir visualizar, né, as interferências e as dificuldades, tanto entre disciplinas como dos próprios modelos, né, que a gente muitas vezes recebe tubulações que eram para estar na laje, não está na laje, né, a eletroduto que a caixinha devia estar ali aparecendo na parede e ela está lá dentro da parede que nem um fantasminha, né. Bom, foi bem rápido assim, mas eu acho que era só para a gente poder dar uma noção assim e a gente, né, nivelar um pouco. Aqui tem alguns exemplos esse primeiro que é o da Penn State, que foi o que serviu de base para a gente no curso. Aí tem o plano de Massachusetts. Calma, vai chegar. Tem aí o de Singapura, tem o da Austrália também. Então tem espalhado tem muitas já empresas que a gente já sabe já estão desenvolvendo seus próprios, né? Que a gente vai ter que conversar bastante agora daqui a pouco sobre isso também. Esse aqui eu acho que vale a pena a gente botar um pouquinho mais de tempo nele. A gente olha que não sei se alguém já baixou aqui o material deles, mas eles têm uma planilha gigantesca que compreende todo o plano de execução em uma planilha só. São várias abinhas lá, dá um pouco de medo dele, né? A gente abriu lá no GT para dar uma estudada nisso. Mas eu acho bem importante, eu acho que o material, para quem nunca teve contato com esse plano, eu acho que pegar o do Penn State e esse, eu acho que vai ser bem proveitoso, assim, até a gente tem que pegar e estudar um pouquinho melhor também. Não sei se agora o Rodrigo quer dar uma... Eu vou dar boa noite a todos, sou o Rodrigo da Souza Campelo. Dentro do que o Bruno já falou ali, é só ressaltar a questão do BEP como uma ferramenta importante para coordenar todo mundo junto, né? Isso é essencial para as coisas saírem. A gente já teve experiência de projeto todo em BIM e que não tinha o BEP. Então, a quantidade de reuniões para conseguir colocar todas as informações necessárias e conseguir fazer todos os projetistas se manifestarem de maneira correta é muito trabalho. Se tu não tem um documento como esse, então esse documento ele é essencial, primordial para um bom início de trabalho, né? Porque senão a gente fica batendo cabeça, os projetistas ficam batendo cabeça e isso eu acho que é o mais importante ressaltar. E como ele falou, cada um vai ter o seu, cada tipo de projeto vai ter o seu e é muito trabalho. Não, assim, a gente já trabalha lá na Hype já há bastante tempo, né, com o BIM. Mas depois que a gente começou a visualizar o potencial de um documento como esse, assim, nossos padrões, nossas maneiras de trabalhar já começou a mudar, assim, né? Porque a gente começou a ver
Primeiro que a gente tinha aquela coisa muito, nossas famílias, nosso template, era tudo meio, nosso, né? E hoje já está uma coisa bem mais livre, assim, a gente já não se importa de mandar as coisas tudo com as famílias, a gente manda o modelo aberto, todo mundo recebe, todo mundo abre, até porque ninguém vai conseguir mexer naquelas famílias. Tem tanto parâmetro naquilo que não dá para... Mas a gente sente falta realmente quando a gente trabalha na integração, né? Eu acho que esse documento ele é um agregador assim para a gente começar a falar a mesma língua, assim, né? A gente recebe, porque o que seria o ideal? Eu receber um modelo de qualquer projetista complementar, quando eu colocasse ele para visualizar numa planta minha, ele está ali, perfeito, bonitinho, não precisa fazer nada nele. Hoje eu recebo um negócio lá, ficar apagando layers, mudando corzinha de coisa, tudo, aí uma coisa aparece lá na cobertura e aparece o mesmo elemento, está lá no subsolo. E é um tempo que a gente gasta, é um tempo que a gente fica lá na frente, que a gente precisa fazer uma coisa muito melhores para o projeto, a gente acaba tendo que ter um tempo muito grande para catar coisas que, se a gente tivesse combinado antes, se a gente tivesse tido um documento como esse, ou um mandate também bem afiadinho, né? Com todas as informações. Com uma galera já. Perfeito. Eu tô... Tudo Vamos bem, passar então para o nosso convidado, depois a gente continua chorando aqui um pouquinho. Boa noite a todos. Vocês estão me escutando? Eu estou vendo só uma jaqueta aqui na minha frente. Agora acho que passou... Agora atualizou o vídeo. Estava bem jaqueta mesmo só. Então, como sempre, né, que a gente tenta fazer uma live, deu algum problema mundial no meu Solibri, então vou ter que basear toda a minha apresentação na minha apresentação em PDF mesmo. Uma pena, porque eu sempre penso que quando você está fazendo uma apresentação que envolve BIM e você mostra muito pouco modelo, né, sempre parece meio inacabada aquela apresentação, né? Mas vou tentar fazer a apresentação aqui tentando ao máximo explorar o conceito do plano de execução mesmo, que não é um modelo, né? Ainda bem. Eu vou abrir. Vocês estão conseguindo ver? Agora eu não consigo ver a cara de ninguém, só estou vendo minha tela também, porque acho que ele... Tá bom. Eu vou tentar fazer... Acho que não vou conseguir colocar vocês no cantinho aqui. O Hangouts não está deixando. Então, gente, eu acabei de fazer o meu primeiro plano de execução. Eu acho que é uma coisa que acontece bastante no mundo do BIM, né? A gente trabalha... Eu imagino que deve ter muita gente que trabalha há anos com BIM e acabou nunca fazendo um plano de execução BIM, né? Alguém pode... Como eu não estou vendo ninguém, vai ser meio esquisito. Estou apresentando para uma tela só. É bem esquisito mesmo. Mas eu imagino que... Eu vou pedir para alguém fazer feedback de som, porque daí eu consigo entender o que está acontecendo, mais ou menos. Vocês já fizeram algum plano de execução BIM até hoje? Ou já trabalhou muito com BIM e nunca fez um plano de execução BIM? Esse é o caso? O meu caso também. Eu entreguei meu primeiro plano de execução na semana passada. A Cristine, eu conversei com a Cristine, tive uma conversa bem sincera com ela, falando, olha, eu não implementei esse plano ainda, mas eu já fiz o plano de execução e agora vai ser implementado na Sanepar, que é a empresa de saneamento aqui do Paraná. Então, acaba que em órgão público, pela exigência do plano, por contrato, não tinha como a empresa fugir disso. Então, e eu acho que a minha primeira dica é esse site aqui. Alguém já olhou o plano de execução BIM da Penn State alguma vez? Eu. Bacana. Então, eu não sei se vocês lembram, em 2013, o professor que escreveu, o John Messner, estava aqui no Brasil, no terceiro seminário BIM do Sinduscon de São Paulo. É um plano bem bacana, porque ele abrange muita coisa e ele é bem amplo, assim. Então, ele é um grande template no qual a gente pode se inspirar e pegar as principais partes do plano para que a gente consiga utilizar na nossa realidade.
Então, acho que eu vou tentar mostrar ele aqui. Deixa eu abrir ele também. Só um segundo. E eu não sei se essa tela vocês estão vendo também agora. Estão vendo Tá, beleza. Então, como vocês podem ver, é uma coisa bem grande, né? Mas o principal está aqui. É identificar os usos de BIM e os objetivos, desenhar um processo de execução do modelo BIM, desenvolver as trocas de informação e depois definir a infraestrutura de BIM. Então, o que eu quero fazer com BIM? Daí, geralmente, são usos bem similares, independente do lugar onde você está. Geralmente, a coordenação 3D, eu quero fazer um planejamento 4D, eu quero levantar custo. Em geral, esses 3 usos é o que todo mundo começa no BIM, no primeiro plano, é o que tem que estar presente ali e é a prioridade. Então, olhando esse documento da Penn State, eu traduzi aqui, então a gente tem esses 4 pontos, né? Identificação dos usos, elaboração do processo de execução BIM, desenvolvimento, requerimento, troca de informação, e depois é uma parte mais pessoas e hardware e software. Pessoa, hardware e software, e você consegue, né? Então, vou apresentar um pouco o plano de execução da Sanepar. Eu vou passar primeiro ele aqui no PDF mesmo, e depois eu passo ele inteiro, o documento que eu fiz mesmo, para mostrar a cara do documento. Então, no livro, então, a gente tem 21 usos descritos, né? E, no final das contas, a Sanepar, que é o cliente, pediu 3, né? Que é coordenação 3D, planejamento de fases e estimativa de custo. Quando algum cliente já chegou a pedir um plano de execução BIM para vocês? Nunca? É difícil mesmo, né? Porque o plano de execução pode ser uma coisa super interna do escritório, ou, ao mesmo tempo, ele pode ser algo que é exigência, né? Em geral, eu só fui encarar um plano de execução quando eu entrei na iniciativa pública, né? Porque aí lá tem alguém que leu muito, geralmente um mestre ou um doutor, que está fazendo a consultoria do projeto e fala, olha, eu preciso que você faça isso. E fazer um plano é muito bacana, porque a gente reflete muito na hora de elaborar esse plano. Então, eu vou acabar passando aqui os usos e como eu fiz cada um. Então, esses aqui foram os 3 usos escolhidos pela Sanepar. E a primeira coisa, depois que você escolhe seu uso, você vai colocar esse uso nas fases do projeto. Então, serviço A, serviço B, ciclo 1 do serviço C e D, ciclo 2 do serviço C e D e serviço E, as fases de projeto que são internos da própria Sanepar. Em nenhum momento, eu acho, isso é uma opinião minha, né, eu acho um erro a gente tentar, com um plano BIM, tentar mudar o procedimento que já está estabelecido, né? A engenharia em si não muda, a gente só tem que conseguir encaixar os nossos modelos dentro da engenharia já existente, já que está vigente com o nosso cliente, com o nosso interno do escritório. Então, por isso que são esses nomes de serviço. Serviço A seria a fase conceitual do projeto. Serviço B serviço A é levantamento de dados, então é uma estação de tratamento, então, tipo, quantas pessoas, quais sistemas a gente quer elaborar, então, uma coisa bem levantamento de dados. O serviço B seria um conceitual, um projeto conceitual. O ciclo 1 do serviço C e D é projeto básico. O ciclo 2 também. O ciclo 1 e ciclo 2, o serviço C e D são projetos básicos. O serviço C é tubulação e mecânica, e o serviço D são os complementares, no caso, geotécnico estrutural e automação e elétrica, né? E com essas 3 grandes áreas, a gente coordena uma estação de tratamento de esgoto. Não muda muito pouco, né? Então, um pouco diferente do nosso dia a dia, que a arquitetura é o principal nas estações de tratamento de esgoto, quem dá a diretriz é a tubulação. Então,
a gente tem que começar a olhar os usos de BIM de acordo com cada fase. Então, num projeto conceitual, é muito difícil fazer coordenação 3D, né? Porque nem existem os elementos para a gente fazer a checagem de conflitos. Então, no caso aqui, foi feito só planejamento de fase e estimativo de custo, de forma que você analisa a massa e não os elementos em si. Então, basicamente, depois de definida essa fase, em geral, a gente passa para essa fase aqui, que é um sistema de classificação, quais os usos. Mas eu mudei um pouco a ordem do meu plano de execução, porque quando eu fui explicar para a Sanepar, era muito difícil eles entenderem os parâmetros dentro de um modelo e como que ia acontecer, sabe? Eles não conseguiam enxergar. Então, eu mudei um pouco a ordem do plano e coloquei a estrutura do modelo, que geralmente naquele documento vem depois da troca de informações, eu coloquei antes, para explicar para eles o seguinte: eu tenho, no caso, o meu modelo de implantação, que é como se fosse uma cidadezinha. E essa cidadezinha, ela recebe várias UCs, que são unidades construtivas. Então, um reator anaeróbio, um sistema sistema de adensamento de lodo, sistema de entrada da ET. Então, o meu modelo de implantação, que é basicamente um modelo de terreno, ele vai receber várias unidades construtivas. E cada unidade construtiva vai ter 3 modelos dentro, que é um modelo hidráulico-mecânico, um modelo geotécnico estrutural e um modelo elétrico-automação. E cada modelo desses é que vai receber a informação de classificação e as trocas de informação dentro deles. Que seria isso. Então, a parte mais importante de um plano, na minha opinião, é começar a olhar o objeto como um produto. Então, antes de começar a execução do projeto, já transformar ele e já ter uma EAP clara desse projeto, que é implantação, no caso aqui, implantação, canteiro de obras, serviços técnicos preliminares, movimentos de solos, assentamentos, fundações e estruturas. Para a nossa realidade, uma coisa que faria muito mais sentido era a NBR 15965. Alguém já teve acesso à NBR 15965? A tabela de classificação em BIM, ela divide em várias partes. A TCPO, que lançou agora, usa parte dessa classificação. Alguém já leu ela, mesmo informalmente, né? Porque ela não está explicitamente lançada, eu acredito. Não. E Uniformity, Master Format, esse tipo de coisa, vocês já leram sobre? Sim. Mas, explosão da obra. Voltando, então. Oi? Entendi. Mas é uma coisa bem simples. O que vai dizer, então, a gente tem diversas tabelas e elas descrevem algumas partes do nosso projeto. Então, a tabela de 3E, que é a tabela de elementos, ela vai separar nosso projeto em grandes funções, né? Então, tipo, eu tenho a função de infraestrutura, eu tenho a função de envoltória, que é superestrutura mais vedações externas. Eu tenho a função de construções internas, eu tenho a função de sistema de serviços, né? Tubulação elétrica, mecânico, ar-condicionado. Aí depois eu tenho mobiliário. Então, é como se fosse uma grande EAP de projeto no qual eu coloco. Se vocês olharem o documento do Penn State, que é esse aqui, vocês vão ver que quando você chega... Deixa eu um pouco mais para baixo. Seria... Aqui, ó. Seria essa estrutura aqui. Então, no caso, Shell, Interiors, Services. Então, a norma, ela se baseia bastante nessa mesma estrutura. Essa aqui que a gente está vendo na tela é a Uniformity.
e é o que está descrito aqui. Então, o que ele faz? Ele separa o seu projeto numa EAP, logo de cara. Quem provavelmente fez pós em gestão de projetos deve ter estudado PMBOK e veio lá, deve ter conversado bastante de EAP. E aí, com isso, você chega nessa estrutura que está bem definida. A norma, quando sair, vai sair numa estrutura muito similar a essa que vocês estão vendo aqui na tela, que é a que tem no livro. Então, é com isso que a gente vai definir. Para cada função do nosso projeto, a gente define quais elementos estão, quem é o responsável, qual o nível de detalhe que eu preciso em determinada fase. Então, essa estrutura, que é a EAP do modelo, né? Então, essa estrutura ela vai definir muita coisa. E esse sistema de classificação então, vai possibilitar os usos de BIM que eu quero ter no meu modelo. Então, o primeiro uso de BIM, que eu vou explicar aqui, é o coordenação 3D, né? Então, a gente fazer o conflict check, né? Então, a base de tudo é como que eu vou organizar regras que são padrões, independente do projeto que eu estou, como é que eu vou fazer essa regra rodar sempre que eu subir um modelo? No caso, eu uso aqui na minha empresa Solibri, mas pode ser no Navisworks, Teclab Insight, independente. Então, o que eu fiz no plano? Eu conectei a coordenação 3D com a minha EP. Então, no caso aqui seria fundações e estruturas, seria o item 8, no caso esse tanque, com o assentamento. O assentamento é toda a parte de tubulação em ET, seria esse tubo. E isso me dá um conflito. E eu vou criando várias regras que vão fazendo uma análise combinatória entre elas, e depois eu vou ter conflitos para tudo organizado de uma forma orientada à sua estrutura do projeto. Então, você vai ter depois assentamento versus instalações elétricas versus estrutura, e vai indo. A gente vai combinando todos esses itens aqui. No nosso caso, usaria essa estrutura aqui, né, para fazer a checagem de conflitos. E cada checagem de conflito daí tem um requisito diferente, né? Então, seria o primeiro nível. Depois da coordenação, e isso eu faço, no meu caso aqui, nas fases, no ciclo 1 e no ciclo 2. Seria o projeto básico, e depois aqui acompanhamento de obra, o serviço E. Então, eu faço a coordenação nessas 3 fases. E o uso é sempre igual nas 3, né? Então, eu subo meus modelos, que estão previamente classificados, e esses modelos previamente classificados fazem checagem de conflitos. Só que planejamento de fase já muda um pouco, é um pouco diferente, né? Aqui é um estudo volumétrico da ET, então ela tem mais ou menos essa cara, ela é uma parte de urbanismo, que são ruas, e essas ruas, cada uma dessas caixinhas é um prédio que tem uma função na ET, né? Então, aqui um sistema de entrada, aqui um reator, aqui seriam decantadores, filtros. Então, cada partezinha do meu projeto, ele é uma função. E aqui, como eu não tinha... como eu precisava gerar a ideia da Sanepar para usar o BIM é muito uma coisa de gestão. A ideia na fase conceitual não é ter uma coisa super precisa, mas algo que um gestor pode entender de forma muito rápida o que está acontecendo com o meu projeto. Então, nesse caso, existente está em cinza, construir em azul, demolir em vermelho. O tempo 1, ele tem essa estrutura aqui que está em cinza, que não está acontecendo nada com ela. Ela está demolindo essa parte do arruamento e instalando essa unidade construtiva. No tempo 2, eu estou instalando essa rua. No tempo 3, eu estou instalando esses decantadores. E no tempo 4, eu estou instalando esse filtro. E isso é o suficiente para um gestor da Sanepar hoje falar, estou entendendo então. Então, se eu coloco trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4, então ele vai entender. No 4º trimestre, então, eu vou ter toda a minha instalação feita. No 3º trimestre, eu sei que eu posso ir lá na obra e vai ter aquilo ali. Então, uma forma bem simplificada, utilizando só a massa, um
um planejamento muito simplificado para você conseguir exemplificar o avanço daquele modelo. Depois, no serviço C&D, a gente muda um pouco, né? Então, como é que eu vou estruturar? Então, eu utilizo a mesma ideia de estrutura do meu modelo, então, que seria essa coluna. Então, tipo, lá eu separo o meu modelo em unidade construtiva e depois eu separo na primeira classificação. E aí, como no caso dessa classificação aqui, eu não tenho um código intermediário, eu criei um código definido pelo usuário, né? Então, o meu exemplo aqui eu tenho o meu decantador secundário, esse decantador secundário separa em fundações e estruturas. Isso está dentro da minha tabela. E aí, o planejador, ele pode separar em fundações e estrutura. Isso não está dentro da minha estrutura de código. A gente que trabalha com prédio, a nossa estrutura está muito mais evoluída. Em geral, a gente não precisa fazer as adaptações. Então, dá para usar direto o que está na norma, ou aquilo que vai estar na norma, para a gente elaborar a EAP. Então, dá para conectar a mesma estrutura que você elabora seu modelo com o planejamento. E aí, você coloca essa mesma EAP no project. E aí, você faz um planejamento normal e você vai ver como cada item do seu modelo está conectado com o seu planejamento de fases. Quando você passar por um simulador como o Synchro ou o Navisworks, o que você precisa fazer é conectar coisas que têm o mesmo código. Como a EAP tem o mesmo código que o modelo, naturalmente vai sair uma simulação 4D, de uma forma bem simplificada, bem rápido mesmo, é bem legal quando a gente consegue esse tipo de coisa. Então, tipo, o 4D vira uma coisa que é um produto que sai de forma automatizada ali do projeto. O outro ponto do meu plano, então, é a estimativa de custo, né? O outro uso. Então, aquela mesma situação em que eu tenho um modelo de massas no serviço B. Então, o que eu faço? Utilizando o histórico de dados da empresa que está projetando, eu consigo colocar um custo por unidade construtiva, que é como se faz um projeto básico na estação de tratamento. Então, eu dou uma solução, eu quero fazer um reator, um decantador por gravidade. E ele sabe, é um decantador por gravidade que acomoda 3.000 metros cúbicos, custa X por metro cúbico. Então, eu consigo começar a dar valor para cada um desses pontos, né? E se eu unir esse custo com esse mesmo modelo 4D, eu consigo inserir o custo por tempo também. Então, o que gera uma simulação 5D de forma bem breve ali, né? Utilizando modelos de massa, a gente consegue elaborar uma simulação 5D e analisar até a viabilidade ali da execução. Depois desse momento, o que eu faço é um pouco diferente. Então, tipo, eu vou para o detalhe, né? Então, tipo, no serviço C e D, no caso da Sanepar, ela pede para colocar alguns códigos, né? No nosso caso, seria a tabela 3R de prédios. Então, seria tabelas que refletem os sistemas, né? Então, a gente teria a tabela aqui do concreto com os seus insumos, a tabela de tubulações com seus insumos. No caso aqui é um serviço, que é a instalação de tubo de ferro, mais um material, o tubo de ferro de ferro, agora eu não lembro qual que significava o D, e aí o mesmo código, porque por alguma razão a Sanepar usa 2 códigos para material, então acho que é para fazer checagem, né, do material. E aí você coloca esse código. E com isso dá como a gente vai orientar todo o meu... como vai ser orientado toda a minha extração de quantitativos. Depois, quando eu tiver um software como o Solibri, ele vai me dar o comprimento das peças, eu consigo extrair essa informação e o código vai unir isso com o software de orçamento que tem na Sanepar. E aí, depois, definido os usos e explicado eles, o plano, ele passa para elaboração de fluxos, né? Então, são fluxos, em geral, o ideal é colocar em uma página só, e aí a gente consegue rodar esse fluxo em cada projeto. Então, tipo, a ideia de um fluxo BIM completo desse projeto é iniciado
Aqui seria a bolinha que representa o início. Todos esses objetos de fluxos, eles estão apresentados também lá no plano de execução BIM da Penn State, então você pode usar aquilo. Então, todo o fluxo começa, tem um estudo de concepção na Proença, que não tem a parte de BIM ainda, nesse projeto eles vão fazendo os estudos em AutoCAD, a Sanepar aprova ou não aprova. Quando a Sanepar aprova, aí que eles elaboram o primeiro modelo BIM. E aí ocorre uma inserção dos dados para planejamento de fases, depois uma inserção dos dados para o planejamento para estimativa de custo. E com isso, sai o meu primeiro modelo, que é o modelo de implantação, que tem informação de prazo e custo. Depois disso, para cada unidade construtiva, começa com outros ciclos. Então, inicia a elaboração do modelo hidráulico-mecânico. Esse modelo hidráulico-mecânico dá subsídio para o geotécnico e para o elétrico, e depois há uma coordenação desses modelos aqui. Então, saem esses modelos como derivados desses processos. Então, sai o modelo hidráulico-mecânico, o modelo estrutural geotécnico e o modelo elétrico e automação. A partir da união desses três modelos no software de coordenação, a gente vai ter um modelo completo da unidade construtiva e com um relatório de ajustes para a coordenação. Esse relatório passa para cada um dos modelos. Esses modelos passam por uma fase de inserção dos dados, de planejamento de fases, e depois a inserção dos dados para a estimativa de custos. E aí, esse modelo ajustado, que sai o último modelo, é o modelo da unidade construtiva compatibilizado com informação de prazo e custo. E depois que a gente tem cada modelo de ser compatibilizado, a gente faz a integração desse modelo C com a implantação geral da ET, no qual sai um modelo de implantação com informações de prazo e custo. Então, seria esses os fluxos que são gerados a partir daqueles usos. O fluxo sempre é gerado a partir, pensando com cada caixinha dessas é um fluxo BIM. Então, no caso do modelo, seria um modelo de autoria, né? Não está descrito no projeto porque não era um uso que precisava ser explicitado nesse plano, mas caso vocês desejam, a gente pode explicitar que o modelo BIM, a elaboração de modelo BIM é um uso de BIM. Depois, isso aqui seria planejamento de fases, um outro uso, tem uma caixinha e um processo para fazer ele. Depois, estimativa de custo, a mesma coisa. Então, e para cada um desses processos que eu crio, eu também crio um processo para cada um deles. Então, no caso da coordenação, eu tenho essas informações externas, que é o modelo hidráulico-mecânico, o modelo estrutural geotécnico, o modelo de eletroautomação. Eu insiro isso é a informação externa, que entra no meu uso de coordenação 3D de modelos. Eu faço de acordo com aquilo que está descrito no plano, e ele sai um modelo completo da UC com relatório de ajuste de coordenação 3D. Essa solicitação de ajuste dos modelos... ocorre uma solicitação dos ajustes, esses modelos são ajustados e devolvidos para a coordenação 3D. Essa coordenação 3D emite um modelo completo com relatório, e aí, se está compatibilizado, ele finaliza o processo. Se não, ele volta para outra solução de ajustes. Aí depois, a mesma coisa eu fiz para um processo de planejamento de fases. Então, eu tenho os dados históricos do serviço A e do serviço B, então aqui seria mais ou menos uma linha temporal. O modelo de implantação lá que eu fiz, conceitual de massa, com o dado histórico, eu crio um modelo que tem estimativa de custo. E esse processo sai esse modelo contendo informações para estimativas de custo em nível conceitual. Passando essa fase, eu recebo na próxima fase, para cada modelo separado de cada unidade construtiva, a inserção de dados de estimativa de custos. Então, eu tenho um modelo com... agora que eu percebi que eu devo ter trocado aqui o planejamento de fase com custo aqui. Eu acho que eu fiz o fluxo ao contrário. Aqui. Mas explicando o custo, vai sair um modelo de custo, de cada modelo com informações de custos, e aí depois, quando a gente unir esses modelos da UC, vai sair um modelo que tem a possibilidade de extrair as quantidades organizadas pelos códigos Maxor e USMA da Sanepar.
E aqui seria o processo para planejamento de fases, né? Então, eu tenho o cronograma conceitual e o modelo de implantação, passo pelo processo de implantação. O modelo hidráulico-mecânico, depois no serviço C&D, o modelo hidráulico-mecânico recebe as informações de planejamento de fases, isso repete para todos os outros dois, e aí esses modelos têm as informações de planejamento de fases. E com o cronograma detalhado, eu elaboro uma simulação 4D que me gera um modelo de simulação de prazo detalhado. Seria uma simulação 4D de naves ou síncrono. E basicamente, é isso que eu fiz no plano, né? O resto do plano, ele é muito mais a burocracia do plano. Então, voltando aqui. Então, o meu plano, ele é estruturado nessas páginas, então, tipo, informações do projeto, contatos-chave, objetivos e usos do BIM, e aí ele vai sendo descrevido, né? Então, eu tenho o meu projeto, o que o projeto consta, né? A descrição do projeto. Depois disso, quais são os contatos-chave do meu projeto? Os principais objetivos, geralmente, os objetivos são algo que está sempre descrito na vontade, né? Então, eu quero solucionar as interferências, eu quero reduzir prazo. E cada um desses objetivos, ele transforma em um uso no plano. E aí, aqui, eu fiz uma descrição dos usos. Em geral, não é necessário escrever isso no plano, né? Definir, explicar o plano, explicar um uso para o cliente. Mas como é a primeira vez que a Sanepar está realizando isso, então eu achei necessário incluir uma explicação escrita para cada um dos usos. Então existe para coordenação 3D, para o planejamento de fases 4D, para a estimativa de custos, e aqui seria meus usos de BIM por serviço. Depois disso, eu fiz a estrutura do meu modelo e como essa estrutura fica arquivada no sistema de gestão deles. Então, que eu fiz muito parecido, né? Então, se você pode ver, minha estrutura de modelo é a mesma estrutura que tem a organização de pastas da minha ETE. Caso vocês queiram, vamos supor, eu tenho um processo que é full BIM, né? Então, tipo, tudo eu já elaboro em BIM. Eu posso colocar dentro de cada C uma pasta para 3D, uma pasta para desenhos, uma pasta para especificações, e aí eu crio uma estrutura que seria o modelo BIM e seus derivados, né, na ordem, né? Depois disso, depois de explicado cada item, aí eu explico que cada um desses modelos vai receber esses códigos. E esses códigos vão recebendo os usos. Eu vou passar um pouco mais rápido. Então, e aí, aqui seria uma tabela de definição do modelo, né? Então, para cada fase do projeto, qual o LOD que isso tem, né? E a mesma coisa, a EAP do projeto é que define na fase qual LOD que ela tem. Então, você vai chegar no momento, minhas paredes externas, na fase conceitual, que informação tem que ter? Eu quero uma informação só de massa. Na fase de básico, eu preciso ter qual sistema é construído. E na fase de detalhamento, eu preciso, se for uma parede de tal sistema, quais são as peças construtivas. Aqui os fluxos, então, tipo, sempre uma página, né? Eu acho que isso é uma boa prática, né? Porque a ideia de um fluxo é uma coisa que você tem que olhar e ler de forma muito rápida. Então, é uma sugestão, na hora de elaborar fluxos, você conseguir concentrar todo o seu fluxo em uma página 4. Porque aí diz que a qualidade do seu fluxo está boa. Então, foi inserido os fluxos, e aqui, depois a infraestrutura de software necessária, né? No caso da Sanepar, eles optaram para fazer comprar a suíte Autodesk e usar ela total, né? Não é a minha opinião, eu sou um cara mais open BIM, gosto de usar softwares diversos, mas nesse caso aqui não era eu que defini os softwares. E aí, como eles viram, e depois no último ponto, como eles fazem interoperabilidade.
Então, esse foi meu primeiro plano de execução, e eu comecei meu plano de execução bem mais parecido com o template que a Penn State oferece, né? Então, deixa eu abrir aqui. Você tem um template, você pode abrir esse PDF. Então, eu comecei tentando fazer bem parecido, né? Só que, quando você vai elaborando esse plano, você percebe que se você seguir exatamente ele, você cria mais atrito do que solução para explicar o projeto para o seu cliente. Então, eu fui elaborando ele de forma muito parecida com ele, e tudo aquilo que o meu cliente falava assim, olha, isso aqui eu não acho que está no momento de eu estar tão rigoroso com essa parte do meu plano, vamos seguir uma coisa mais simples. Então, eu fui simplificando ele para que ele se encaixe. E, na minha opinião, o ponto mais importante do projeto é a gente conseguir definir o sistema de classificação dele. Porque o sistema de classificação, independente do uso que você tem, ele é o que vai conectar tudo. Até hoje, é muito raro eu enxergar chegar para a gente um projeto que já começa com um sistema de classificação muito bem definido, né? Nunca aconteceu. Em geral, eu recebo um projeto que está separado na sua própria estrutura de organização, e aí eu sempre tenho que adaptar essa estrutura de organização para algo parecido com a norma. Porque, no final das contas, o que a gente quer é um modelo BIM que faz o uso independente independente do uso, eu quero ter a mesma estrutura de produto. E é o que a EP consegue fazer para a gente. Eu não sei se vocês alguém de vocês aí gosta de Led Zeppelin? Você já tem uma capa de disco que é Wind Through the Door, que tem um homem sentado bem no meio da sala e são 6 capas. Não sei se já viram ela. Deixa eu abrir aqui. Eu acho que eu tenho... Through the Door. Então, deixa eu ver se eu... Acho que vocês não estão vendo isso. Deixa eu trocar aqui minha tela. Opa! Agora eu voltei a ver vocês. Agora eu vou parar de ver de novo. Ah, não. Agora vocês estão vendo a tela de um monte de capa de disco? Não? Tá, pô. Eu sei que tava. Deixa eu ver se eu consigo. Vou trazer diferente. Agora acho. E agora? Então, essa é uma capa do Led Zeppelin, e ultimamente eu ando fazendo uma brincadeira com meus amigos que a gente tem que fazer a EP do Led Zeppelin, né? Desse disco. Porque o que acontece? Cada estrutura de analítica do projeto, no caso, aquela estrutura Maxwell ali que eu mostrei para vocês, ou a tabela 3E da norma, ela seria a estrutura principal de função do modelo. Essa seria uma vista. A outra vista seria uma função, uma tabela relacionada aos sistemas construtivos. Então, por exemplo, eu tenho, na minha função no prédio, eu tenho vedação externa, eu tenho paisagismo, eu tenho construções internas, e independente da função que eu tenho, eu uso um sistema de alvenaria. Então, eu posso aplicar a alvenaria dentro de paredes internas, de paredes externas, no paisagismo ou em outras funções que o prédio está cumprindo. E essa tabela 3E de funções, ela combina com a tabela 3E de sistemas. E elas são 2 estruturas de AP diferentes. Então, a gente vai juntando. No caso do plano BIM, que eu mostrei para vocês, não está tão explícito, mas uma tabela que eu tenho... Deixa eu ver se vocês estão... Deixa eu mostrar. Uma tabela que eu tenho é essa mesma aqui. Seria a minha tabela de função, né? Então, tenho essas funções. Mas, quando eu olho o orçamento, tem outras 2 tabelas. Opa, aqui não apareceu também.
Então, tem a tabela Maxor Serviço, Maxor Material e USMA. Então, essas seriam outras EAPs. Então, tipo, a própria USMA tem uma própria estrutura de projeto, uma própria estrutura que contempla todos os meus insumos. Depois eu tenho uma EAP que está mais voltada para o meu planejamento. Em geral, elas acabam sendo sempre muito parecidas com alguma outra especificação. Então, quando eu falo do disco do Led Zeppelin ali, é que a gente sempre tem o mesmo produto. E a gente vai ter várias visões desse produto. Então, e o plano BIM, na minha opinião, é o que vai explicitar. Olha, eu tenho essas várias visões que eu tenho e eu quero enxergar isso num produto só. Então, no caso, função, depois sistema, depois insumos. E cada pessoa do meu... Cada pessoa do meu projeto, ela vai ter uma visão diferente. Eu, como arquiteto, eu geralmente sou a pessoa que define as funções do prédio. Imagino que a Maria, aí, hoje, presente é arquiteto, estou correto? Pouquíssimo engenheiro. Então, a gente tem a visão do arquiteto, que é uma visão bem global. Na minha opinião, na minha opinião, é sempre quem define tudo e devia ter um escopo ainda maior, né? Eu acho que os engenheiros deviam ser mais consultores arquitetos, talvez não impor menos as suas especificidades, né? Entendendo que cada engenheiro é um especialista. Mas quando você olhar para a visão do engenheiro, eu quero que o arquiteto que me ofereceu aquela estrutura de prédio, eu como engenheiro, falar assim, eu vou fazer um orçamento, então eu não preciso saber, tipo, eu criei aquela função, né? Para o arquiteto é muito mais importante, tipo, ter parede externa, parede interna, pisos separados. Agora, para quem está fazendo orçamento, ele precisa ter uma visão mais sistema. Então, eu quero que você me dê a quantidade de alvenaria que tem no prédio, porque ele não vai ter um custo, tipo, uma alvenaria de 9 centímetros na fachada externa, não vai ser diferente, quer dizer, às vezes mas um assentamento de alvenaria de 9 centímetros numa função não vai ser um custo diferente de outra função. E aí que a gente vai criando essas estruturas de projeto que vão orientando o meu plano. Foi isso, eu tinha mais uma coisinha a apresentar, mas hoje o Solibri, ele não sei o que aconteceu, mas não está funcionando nada dele, eu acho que deu um problema meio mundial, assim, que ele não entra. Mas se vocês quiserem, a gente pode ir conversando, se tiverem alguma dúvida, a gente pode ir conversando e eu vou tentando abrir, que daí eu mostro os mesmos usos que eu falei para vocês ali, mostrando no PDF, eu mostro utilizando um modelo daí. Eu acho que falta realmente a integração, né? A gente tá todos os projetistas, a construtora, ou o que for, o contratante, né? A gente está para criar ali um produto, para conseguir vender esse produto ou não, né? Mas e esse plano eu acho que a gente consegue unir todo mundo, né? E conseguir fazer com que, né, as pessoas simplesmente não entreguem ali um produto, um projeto, não olhem o outro, né? Não consiga compatibilizar. Não tem como tu tá modelando lá na arquitetura, por exemplo, com um modelo ligado do hidráulico, ou do elétrico, ou do que for, e tu olhar uma coisa que está dentro da laje e não avisar para a pessoa ou para quem está controlando o modelo, né? Esse tipo de coisa também a gente tem que começar a parar de ver só o seu lado, assim, pô, fui contratado para fazer um projetinho tal, lá fiz o meu projeto, agora estou entregando e pronto, né? Não é um projeto colaborativo, a integração. Eu acho que esse plano ele faz até eu tinha um pouco antes de conhecer esse tipo de documento, assim, vou entregar o meu projeto, né, as minhas famílias. Hoje eu já até aceito receber as famílias já pronta. Se tiver já classificadinha ali, todos, eu quero usar aquela paredinha com o nome tal, de tal jeito, porque é assim que vai vir, né? Tem que nomear. Então, em vez de a gente fazer todas as vezes, refazer nossas famílias, daqui a pouco, né, se vier já realmente um showroom do contratante, lá eu já tenho lá o meu template, eu vou lá, vou montar, né, o meu projeto. Tipo, eu acho que a gente ganha em tempo, né? Eu não vou ter que ficar criando para cada cliente, vou criar um sistema de classificação, né? Então, ou todo mundo começa a usar o sistema de classificação nacional, ou se a gente ainda continuar vendo que, né, cada um está puxando um pouquinho para o seu lado, eu acho melhor que já venham as coisas já pré-montadas, assim, né? Não que os nossos projetos vão ficar mais quadrados, ou vão ficar piores, ou vão ficar melhores. Mas é uma coisa que a gente pode, né, ter mais tempo para fazer outras coisas. Não que
em relação ao projeto, no caso, né? A criar mais, a pesquisar mais, a ir mais a fundo realmente no projeto, coisa que hoje realmente a gente acaba perdendo muito tempo, né? Tendo que revisar o que a gente recebeu, ou tendo que limpar um arquivo, ou tendo ainda que selecionar elementos que não tinham que estar aparecendo na minha planta, estão aparecendo, que tu não sabe nem por que tem aquele xizinho, aquele xizinho Então, gente, isso aqui é o meu Solibri, e vamos ver que é bem mais legal agora explicar classificação e tudo mais a partir de um modelo mesmo. Então, essa aqui é uma rua que a CW BIM fez há alguns anos, e ela é um modelo que contém tudo, né? Então, tem a parte de urbanismo, né? E a parte de instalações. Então, é bem legal esse modelo. Ele ajudou a gente a definir muitos padrões aqui. E o principal desse modelo é que ele usa a classificação como toda a orientação dele. Então, aqui eu tenho a Uniformity, usei a Uniformity na época, e a Uniformity está toda orientada à classificação. Então, tipo, eu tenho na minha classe G, 10, 10, 10, revestimento da estrada, a subbase, o subleito. Então, se eu der um take-off aqui, ele vai pintar de cor por cada item do meu modelo. Então, se eu clicar aqui, especialidades do cal, ele vai separar esses pórticos. Se eu clicar em pluvial, ele separa todo o pluvial do meu projeto. Se eu clico em luminárias, ele separa as luminárias que está ali. Sistema de comunicação, sistema de distribuição de eletricidade. Então, cada coisinha está orientada à classificação. Então, já que cada coisa está orientada à classificação, eu posso usar essa mesma classificação para fazer um check. Então, eu peguei aqui, verificação de incompatibilidade de disciplinas, o código G301010, que é o mesmo código que eu vou encontrar aqui, G301010, que tem água fria, eu consigo usar o mesmo código para orientar minha checagem de conflitos. Então, eu rodo e ele vai me apontando onde que estão todos esses conflitos de forma automatizada. Então, cada regra que eu tenho, então no meu caso eu tenho um conflito aqui, depois eu tenho esses conflitos aqui diferentes, então são outros conflitos. Então, o que é bacana disso é mostrar que para você fazer uma checagem de compatibilização de forma bem automatizada, você precisa de regras que vão reger isso de forma muito rápida. Então, e a classificação é uma ótima maneira de você fazer isso. Você pode utilizar isso para fazer a comunicação, então, depois você pode criar relatórios a partir disso. Então, deve gerar o BCF normal. E aí, com isso, você vai ter... com isso, você consegue orientar todo o seu relatório também e a sua solução de conflitos através da classificação. Então, eu preciso que quem é responsável pela parte de pavimentação refaça o projeto. Além disso, essa classificação, depois eu fiz a parte de coordenação 3D utilizando esse mesmo código. E se eu olhar aqui, isso aqui também funciona como um índice de quantidades. Então, eu tenho revestimento de estrada. Se eu quiser saber um revestimento de estrada, eu clicar nessa tabela aqui, ele vai me dar por especificação, que no caso aqui era uma rua de paver, revestimento Camurça Duracapa, 2.549, revestimento marrom Duracapa, 471.07, natural Duracapa. E eu consigo separar para cada item, ele vai selecionando, ele tem esse feedback visual que é maravilhoso. Então, se eu quiser ver gás, aí ele vai me dar a quantidade, 611 metros de tubo de 125 milímetros. Água fria, tenho 156 metros de tubo 110 e 732 metros 150. Então, faz toda a orientação do meu projeto. A partir da mesma classificação, eu consigo gerar quantidade. E uma coisa que eu gosto de fazer, que eu faço sempre ao vivo, é mostrar que isso também dá para fazer uma simulação 4D conectada com o meu modelo. Simulação 4D. Então, estou criando uma classificação aqui que não existia até então no próprio Solibri. E vou gerar aqui na tabela de índice o meu 4D, né? Então, eu vou colocar uma informação aqui, que é o 4D, classificação, simulação 4D editável. E como eu tenho tudo organizado
de acordo com uma classificação, e eu posso separar cada vez mais, eu posso começar a colocar tempo nele. Então, vamos supor, eu estou executando o subleito da minha estrada no tempo 1. No tempo 1. No tempo 2, eu estou fazendo a subbase. No tempo 3, eu estou fazendo a base da estrada, mas eu também estou fazendo o sistema de gás, de pluvial, de esgoto, de água fria, de distribuição de eletricidade. E no tempo 4, eu estou fazendo o revestimento. Depois, no tempo 4, no tempo 5, aqui, sarjeta e a calçada. Eu vou parar por aqui. Mas o bacana é que eu vou criar uma nova tabela de definição, e no qual a minha orientação vai ser a classificação, que é a simulação 4D que eu acabei de criar. Então, vou deletar isso aqui. Remover. Então, o que eu posso fazer agora é começar a enxergar como se fosse uma simulação 4D. Eu estou botando no tempo. Então, eu conecto aqui. Então, simulação no tempo 1. No tempo 2, eu vou executar isso. No tempo 3, eu vou executar isso. No tempo 4, eu vou executar isso. No tempo 5, eu vou executar isso. Então, como vocês podem perceber, eu passei pelos 3 usos de BIM que eu expliquei hoje aqui, de forma em que a classificação é o grande unificador de tudo. Eu fiz meio... Opa, voltei. Eu fiz meio rapidinho, porque me disseram que vocês estão nas considerações finais, eu não queria deixar todo mundo aí até bem tarde. Mas eu não sei se vocês também acham tão legal quando uma classificação conecta vários usos, sabe? Tipo, eu acho super legal. E gera uma simulação 4D, e daí você usa com checagem de conflitos, e depois você tira a quantidade. Outra coisa que é bacana, né? Tipo, deixa eu voltar a compartilhar a tela. Que eu posso fazer. Então, vamos supor que eu tenha... Opa, não compartilhei, né? Aqui. Vamos supor que eu tenha... quero fazer um 5D, por exemplo. Então, eu posso falar assim, eu quero que você me dê todo o revestimento de estrada que está no tempo 4. Então, você vem aqui, inclua qualquer componente que a classificação simulação 4D é 4. E aí eu dou um take-off, edito aqui, e me dê a área... E, no caso aqui, o name. Edit. Então, tipo, ele está me dizendo, no tempo 4, eu tenho essas especificações aqui. Vamos supor que, por alguma razão, eu execute esse revestimento camurça, esse daqui eu vou colocar no tempo 5, essas 2 especificações de revestimento. Então, eu volto lá para a minha simulação 5D. Então, o que ele está falando? No tempo 4, aquilo que está definindo no tempo 4, são essas quantidades aqui. E o que você faz? Você conecta a estimativa de custo com a simulação do tempo. E aí você gera um 5D. Eu mostrei no Solibri, que não é nem um software que é 5D de verdade, né? Ele é só um software que é um grande visor de banco de dados. Mas você consegue perceber que passar isso para o Navisworks e gerar uma simulação é uma questão de poucos cliques. É muito bacana, sabe? Então, quando você vê o BIM conectado, é um outro mundo. Você consegue expandir bastante a aplicabilidade dele no dia a dia. E basicamente é isso, né? Eu tentei ser meio rapidinho aí para não deixar vocês esperando muito também. Obrigado aí a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Até logo.